Vamos lá, meu nobre, não tem pessoa melhor pra falar de um jogo tipo mixtape do que o Zangado. Mixtape é um dos novos lançamentos de 2026, Aí, chegando diretamente ao Game Pass e causando um certo alvoroço. Ih, tá no Game Pass! E muitas discussões. Publicado pela Annapurna Interactive. Posso baixar de graça, hein? Desenvolvido e idealizado por um estúdio indie australiano chamado Beethoven e Dinosaur, que alguns anos atrás produziu um único jogo que está disponível na maioria das plataformas, chamado The Artful Escape. O estúdio é composto por apenas 13 pessoas, e um dos pontos mais curiosos a respeito disso é de que eles parecem tentar se ocultar ao máximo como empresa ou desenvolvedores. Ué, por que será? Para um estúdio que supostamente seria indie. Tomemos como exemplo a Sandfall, estúdio de Expedition 33, que possui em seu site depoimentos e informações sobre todos os envolvidos. Jogo brabo, jogo brabo! A Game Kitchen e a Team Cherry, de Blasphemous e Hollow Knight. Mas a Beethoven Dinosaurs decidiu ir por outro caminho. Ainda assim, com um pouco de lógica e alguns cliques, você consegue chegar às informações sobre os envolvidos no projeto. Dentre estes temos um nome em destaque, o diretor do estúdio, John Galvatron, que antes de ser uma figura de desenvolvimento de games, já havia conquistado certa fama e sucesso no passado, sendo vocalista e guitarrista de uma banda de rock australiana chamada The Galvatrons. Essa banda conquistou um sucesso moderado na Austrália e fora dela, um rock anos 2000 com bastante influência dos anos 90, estando na ativa desde 2007. Conforme ele mantinha a banda, também estudou animação e um pouco de cinema e teatro. Com o tempo, as turnês e estilo de vida foram cansando mentalmente, o que fez com que ele focasse na área de desenvolvimento de jogos. Ao comentar sobre mixtape em diversas entrevistas nos últimos meses, ele revelou um pouco sobre como foi o processo de criação do título que começou lá em 2021. O jogo foi fortemente inspirado pelas suas mixtapes, ou em outras palavras, playlists compostas por suas músicas preferidas. Ai, que lindo, gente! Ai! Não só da música, como evidentemente do cinema. Filmes do cineasta John Hughes, que imortalizou clássicos adolescentes nas telas como Clube dos Cinco, e Curtindo a Vida Doidado, e fora dessa esfera, Jovens Loucos e Rebeldes de 93, que também tratava de música e adolescentes dos anos 70. Para Galvatron, a ideia desses filmes é de ser um período de mudança e onde tudo vai ser diferente daquele ponto em diante na vida dos personagens. E claro, sem mencionar o fator nostalgia e representativo de uma época que é o que eles estavam tentando buscar com essa experiência. Para isso, eles fizeram a base do jogo com conceitos iniciais e deixaram as músicas guiar a história. As cenas e momentos do jogo foram feitas baseadas em torno das músicas, para encaixar com as músicas, como se fosse um compilado de videoclipes da MTV dos anos 90. Entendi. Junto a isso veio a ideia dos desenvolvedores recriarem experiências pessoais e supostamente parecidas. E isso é basicamente o que o jogo é, uma história de adolescentes regada a muita música, e quando falamos jogo, é onde nasce a... Caralho, mano, a mina passou dentro do maluco, é isso mesmo? História de adolescentes, regada a muita música, e quando falamos jogo, é onde nasce a tal controvérsia. Mixtape nos coloca na pele de 3 jovens nos anos 90, Stacey Rockford, Van Slater e Cassandra Morino, que estão em um momento de mudança. Stacey, que é a protagonista, está prestes a embarcar em uma viagem para Nova York para seguir seu sonho e uma oportunidade que apareceu, de ser supervisora de música em mídia e filmes, o que é um completo absurdo e sem sentido nenhum, mas ok. E com isso, eles se unem para ter um dia juntos e Stacey colocar suas músicas favoritas nesses momentos, enquanto quebra constantemente a quarta parede para explicar cada música. Temos sessões do passado dos 3 com momentos que foram importantes ou marcantes para eles, envolvendo travessuras e coisas de adolescente, dramas e afins. O jogo se desenrola em cerca de 3 horas de gameplay. Mas não é gameplay exatamente, é mais um modo de dizer. O jogo está amplamente criticado por ser um walking simulator, se prendendo a pequenos trechos de gameplay, que você basicamente anda e clica para interagir com alguma coisa. E também outras sessões de minigames extremamente simplistas e scriptadas. O que eu quero dizer é que essas sessões de gameplay para você tocar no controle é como se fosse uma desculpa para falar que você tá em um jogo. Jogos de aventura gráfica ou dramas interativos sempre existiram e sempre irão existir. Mas existe uma linha muito definida entre um Detroit Become Human e um The Quarry da vida e um mixtape. Alguns de vocês podem dizer que a comparação não é cabível, pois estamos falando de um jogo que é indie, e que não é de escolhas como os citados, e que tudo isso seria justificado pelo seu preço de $20. Sabe que outros jogos custam $20 também? Ori and the Blind Forest, Silksong, Stardew Valley. E isso nos leva também a algumas considerações sobre o jogo. Temos um jogo de duração curta, focado aí 80-90% nas músicas e o restante na história. Utiliza o estilo de animação inspirado em stop motion, parecido com os filmes do Aranhaverso. O jogo aposta em uma onda de nostalgia pesada, daquelas bem caricatas e típicas americanas que vemos em mídias dos anos 90, o lance estético, a coloração, as roupas. E mais do que isso, e que os jogadores têm debatido, é sobre sua autenticidade.
É um jogo que divide muitas opiniões, alguns amando, outros odiando, normal. Mas esse lance de como as coisas são abordadas é o que causa isso. Personagens com expressões faciais, diálogos e atitudes que beiram o jovem TikTok moderno de 2026, deprimido, com olhar morto e com síndrome de protagonista. Quando você tenta apostar fortemente uma nostalgia de um período para um público que é ausente, desconexo dessa mesma nostalgia, os resultados não são satisfatórios. Mas aí que tá, quem gosta desse tipo de personagem, de duração curta, falta de gameplay? Eu sei! Bom, é aí que entra os jovens gamers modernos. Se você for da velha guarda e estiver chegando nos 30 ou já passou dos 30, Mixtape poderia ser um jogo que talvez apelasse pra você. Só que o que você mais lê do pessoal mais velho que jogou ou que tentou jogar é justamente o contrário, pois o jogo tenta apelar para um público moderno, que é a tendência hoje da música, do cinema e dos games, passando essa, entre aspas, nostalgia a um público que não vivenciou isso. E o uso das músicas é provavelmente o ponto mais central disso tudo. Mixtape não tem uma trilha sonora qualquer. É uma senhora trilha sonora, de efeito e qualidade altíssima. E a cidade CJ, a Rua CJ, mano? Uma série de bandas e artistas de alto calibre dos anos 70, 80 e 90, faixas de artistas consagrados do rock, post-punk, pop rock e demais subgêneros aparecem em peso. Caralho! Como Joy Division, Rainbow, Silverchair, Smashing Pumpkins, The Cure. Uma coisa é inegável, não só a respeito da qualidade da trilha sonora, mas a tentativa de introduzir boa música da velha escola para novas gerações. Isso é ótimo. Mas quando se para pra pensar, é algo extremamente intrigante e curioso que levantou suspeitas. Não estamos falando de artistas indies ou músicas de fácil acesso para licenças para colocar no seu produto. Estamos falando de hits e músicas caríssimas. Pensa um pouquinho, jovens. Por que títulos como Tony Hawk's e Need for Speed não são remasterizados ou trazidos de volta com as mesmas trilhas de antigamente? Pois os contratos e licenças para essas músicas expirou e custa uma grana, mesmo para as publishers mercenárias que têm grana sobrando. Na visão deles, não vale o esforço. Até mesmo a Rockstar retirou músicas dos GTAs remasterizados. Caramba. Então, como diabos um estúdio indie com 13 pessoas conseguiu licenciar tanta coisa de alto cacife desse jeito? Porque o fato é que alguns detalhes são de conhecimento público e não passam despercebidos. Eu tenho ideia, hein? A Annapurna não é uma companhia qualquer. Ela é parte de um conglomerado Annapurna, que foi fundado pela produtora e empresária Megan Ellison, filha de Larry Ellison, dono da empresa de tecnologia Foram eles Oracle, que financiaram. Um dos 10 homens mais ricos do mundo. E que com informações públicas se sabe que, obviamente, além de ser o pai dela, que ajuda na questão toda, também é um investidor da companhia, tendo injetado inclusive 200 milhões na mesma. Claro que a verdade é algo que provavelmente nunca saberemos, mas muitos pontos se ligam de forma lógica. O indie é tão indie assim quanto quer parecer? No fim das contas, se um jogo se torna viral e as músicas dele se tornam virais, é tudo que um artista ou gravadora quer para aumentar o seu lucro e potencial e explodir ainda mais em visualizações, além de venda de merchandising, shows, etc. Ter sua música viralizada em um produto de mídia nos dias de hoje é a forma mais segura e garantida de você fazer sucesso. Basta olhar exemplos como Stranger Things fez com o Metallica, Something in the Way in The Batman, Carry On My Wayward Son em Supernatural e até mesmo Kiss, que vende caixões e camisinhas, conseguiu explodir ainda mais graças à geração TikTok. Então por que alguém não usaria um jogo e seus recursos ao alcance para poder fazer isso? E com isso veio veículos de mídia notórios por seus favoritismos com certos produtos e colocaram um 10 em mixtape. Enquanto jogos de verdade com um produto artístico e focado em diversão como Crimson Desert são menosprezados. Estamos vivendo um período definitivo e transitorário. O Stellar Blade, a IGN deu 7 no Stellar Blade, mano. E essa merda aqui ela deu 10. História na indústria. Jogos com opções de diálogo em 2x, 10 tutoriais para mecânicas simples, opções de pular uma sessão de jogo, se você ficar muito tempo parado nela, com o jogo interpretando que você não consegue passar ou que você é burro mesmo, diálogos super expositivos e explicativos em cada palavra a cada 5 segundos, um jogo de 3 horas que você mal precisa encostar no controle. É um sonho molhado para boa parte dessa galera. E é preciso muita coragem para apostar em uma história com adolescente simplista e tratar esse título como uma obra de arte. E isso vai ser discutido por muito tempo, com pessoas tratando o mixtape como se fosse a 8ª maravilha dos videogames. Extremamente emocionados e do outro lado, hate. Muitas vezes desproporcional também. Cara, esse beijo não faz sentido, mano. Imagina que você, que tá meio... Porque o cara que vê minha live não pega mulher. Imagina você dá o milagre, sei lá, a mulher tá bêbada e fala assim, vou beijar esse cara, você no caso. Aí você fica parado já. Isso aqui não faz sentido nenhum. Isso aqui
Não faz sentido nenhum. Colocando pautas políticas, inclusive, em um produto que evidentemente não é pra todos e nem tem por que ter chamado tanta atenção assim. Acabou? Porra, eu achei que o Zangado ia xingar pra caralho. Porra, nada. Tá bom então.